Gente, vou falar sobre finanças e o futebol do Grêmio. Esse é o segundo vídeo aqui no canal falando sobre essa prestação de contas da diretoria do Grêmio sobre esse ano de 2026 e o que os dirigentes preveem para o futuro. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre os planos do futebol, o que o Grêmio argumenta para ter gasto mais de 100 milhões em janeiro e agora dizer que não tem dinheiro para contratar. E muito importante também é o que se fala sobre o Luiz Castro nos bastidores da Arena e do CT, tá? Então bora lá. Primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui é relembrar um item que apareceu no vídeo anterior dessa série sobre finanças no Grêmio. Quando os dirigentes falaram que aquelas saídas todas entre rescisões, empréstimos e negociações, 21 jogadores, que essas saídas todas, elas renderam uma economia de 40 a 45 milhões de reais. Por que eu estou relembrando isso? Porque, de acordo com o Grêmio, as contratações feitas no começo do ano, elas servem para repor as saídas que aconteceram no início da temporada, tá? Então a gente estava falando de Thiago Volpi, Edenilson, Cuejar, todos esses caras que deixaram o Grêmio, de alguma maneira. A lista de 21 nomes vocês lembram bem aí, né? Então, o argumento do Grêmio é que as contratações de Everton, Leonel Pérez, Nardoni, Enamorado, TT, essas contratações, elas serviram para repor em quantidade e até em qualidade. Tá? Então o Grêmio está dizendo que o movimento que fez no início do ano, de botar mais de 100 milhões para fora, contratando esses caras, foi um movimento pensado, do tipo, se investe mais no início do ano e aí no meio da temporada o investimento é menor. De acordo com os dirigentes do Grêmio, essa foi a estratégia, diminuir a folha em relação ao que se tinha antes, mudar o perfil dos jogadores e colocar jogadores mais prontos, mais experientes, também para dar suporte aos jovens. Já já eu falo sobre os jovens. É um ponto muito importante, é um ponto central sobre o futebol do Grêmio e também as finanças, tá? Então vejam, o Grêmio faz a conta de que liberou 21 jogadores, seja por negociação, empréstimo ou rescisão, conseguiu uma economia de até 45 milhões, tá? E contratou jogadores diluindo esses 100 milhões, de acordo com as informações da direção, para que esses caras pudessem dar suporte. O próprio Grêmio reconhece, e tem que fazer isso porque todo mundo vê, que os jogadores não estão dando retorno ainda. O único reforço contratado em 2026 que está dando retorno é o goleiro, o Everton. Não tem discussão. Os outros todos ainda não conseguiram se afirmar. Existe uma grande expectativa em cima do Nardoni, ainda para esse segundo semestre de 2026. E também se espera uma melhora do TT. Tá? De resto, também é pedido um pouco de compreensão com o Enamorado, com o Pérez, porque eles podem eventualmente passar por um período de adaptação ou eventualmente podem não dar certo, como acontece no futebol. É isso que o Grêmio argumenta. Tá? Então, assim, o que o Grêmio coloca é: fez aquele primeiro movimento e agora não vai fazer. As contratações que o Grêmio tem feito nessa janela de meio de temporada, elas já falam por si só. Né? É o Wallace que vem do CRB, é o Matheus Nascimento trocado por uma dívida que o Grêmio não iria receber do Botafogo, agora é o Diego Caito que vem do Goiás num pagamento parcelado, a tentativa de contratar um zagueiro por empréstimo do futebol italiano. Né? São negociações assim. O Giovanni Cabral, cabo-verdiano, que vem livre num contrato até o fim de 27, então é 1 ano e meio de contrato. São contratações de menor investimento, muito menor investimento, tá? Bom, sobre jovens, né? Falei aqui sobre os jovens. A informação é que o Grêmio tem 37% do elenco principal formado por jovens, tá? Eu tenho a lista aqui dos jogadores da base que estão no profissional. Ó, acompanha comigo. A lista tem Gabriel Grando, Gabriel Menegon e Thiago Beltrame, que são goleiros. O lateral esquerdo, Pedro Gabriel. Os zagueiros, Gustavo Martins e Luiz Eduardo. No meio-campo, Mac, Jefferson Fornac, Riquelme, Thiago e Zorteia. E no ataque, Roger e o TT também entra nessa lista porque ele passou pela base, mas o Grêmio contratou o TT. Então são 13 jogadores da base de um universo de 35 jogadores, o que dá 37%. O Grêmio olha para isso e vê aqui uma política fundamental para o futuro financeiro do clube. Exemplo,
Vieri e Pedro Gabriel jogando. E o MEC. O Vieri já foi vendido, vai botar até 100 milhões de reais nos cofres do Grêmio. O Pedro Gabriel, se aparecer uma proposta, vai ser vendido. E o MEC, o Grêmio diz que aceitou a proposta do Shakhtar Donetsk de 70 milhões de reais e agora espera uma posição do MEC, do pai dele, do empresário, para saber se ele quer ir para a Ucrânia ou não, tá? Vejam, colocar jogador da base no elenco principal e dar minutos para esses jogadores é fundamental na visão dos dirigentes do Grêmio para o futuro do clube. Tá? No vídeo anterior, se tu não assistiu, pode assistir aqui no canal, que eu falo sobre as finanças, que o Grêmio abre o jogo sobre as finanças. Eu falo que a consultoria da Ernst Young diz que o Grêmio não precisa de recuperação judicial. E para os dirigentes, o Grêmio não precisa de recuperação judicial porque tem jovens para vender e tem um contrato de TV dos próximos anos para negociar. Esses são os pilares dessa melhora financeira que pode acontecer no futuro. Então, por isso que o Grêmio valoriza ter 37% do elenco formado na base, tá? A gente nem está entrando aqui na discussão se são bons, se são ruins. O Grêmio está dizendo, tem jovens, tá? E eles estão no elenco e vão jogar. Aliás, esse é um dos argumentos que aparece para falar sobre o Luiz Castro, mas eu quero falar sobre o Luiz Castro um pouquinho mais para frente aqui no vídeo, tá? Antes, quero dizer que além de mudar o perfil de reforços, de colocar mais guris no time principal, o Grêmio agora tem um plano muito claro, que entra em vigor em 2026 e também vai estar em vigor em 2027. Um teto salarial. De acordo com os dirigentes do Grêmio, o clube agora tem um teto salarial. Jogadores contratados não vão receber salários faraônicos, salários na casa de R$1 milhão. O Grêmio, ali atrás, entrou nessa política de futebol e tem vários contratos, ou na casa do milhão, ou muito perto do milhão. O William ganha quase R$2 milhões. O Pavon ganha quase R$1 milhão. O Amuso também ganha quase R$1 milhão. Marcos Rocha também está nessa faixa, né? Acima dos 500 mil. Então o Grêmio agora, ele colocou uma nova política. Salários com um teto, salários mais baixos. E aí a gente pega e olha que tem uma coerência nas contratações feitas. O Giovani Cabral vai receber menos de R$300 mil, por exemplo, né? O Wallace vem do CRB, o Diego Caetto a mesma coisa, o Matheus Nascimento também. Então as contratações estão sendo feitas agora, elas atendem a esse teto salarial. Eventualmente o Grêmio pode ter uma margem ali para uma contratação receber um salário maior, mas existe um teto salarial. Então vejam, reforços mais baratos, jovens da base e um teto salarial. Tá? Tudo isso para diminuir as despesas enquanto o Grêmio reorganiza a casa. No vídeo anterior que eu fiz aqui no canal, eu falei que o resumo financeiro do Grêmio como um todo é 2026 muito ruim, 2027 ruim, 2028 bom. É esse o resumo de tudo. Arena, patrocínios, tudo, absolutamente tudo. Futebol também, tá? Então, a gente chega num outro ponto muito importante, Luiz Castro. E por que eu falo do Luiz Castro aqui? Porque assim, se a gente olhar para o time em campo, o Grêmio joga menos do que se imagina que ele pode jogar. Mas os dirigentes dizem o seguinte, não é qualquer técnico que vai usar jovens e desenvolver esses jovens. E o Grêmio usa muito aqui o case do Vieri. Tá? O Vieri, sempre se falou bem do Vieri e o Vieri só foi jogar no Grêmio efetivamente em 2026, como parte de um projeto, como parte de um plano de ação do Grêmio. Dá espaço para jovens da base no elenco principal, mas com um técnico que use, que desenvolva esse jogador. E aí ele pode ser vendido, além de ajudar o time. O Vieri é o grande case, tá? Além dele, o Gabriel Meck, o Pedro Gabriel e os outros guris que estão no principal. Mas aquele que já foi vendido, que a gente tem números para materializar esse exemplo, é o Vieri. Então, o argumento do Grêmio é, o Luiz Castro sabe trabalhar com jovens, ele tem um histórico trabalhando com jovens, ele desenvolve os jovens, tá? Ele é experiente nesse ponto. Estou olhando para baixo para pegar exatamente o que foi dito lá, as aspas. Não é qualquer técnico que vai usar e desenvolver jogadores da base. O Luiz Castro não chegou no Grêmio por acaso. Ele é experiente. E essa frase agora chama atenção. O que estamos fazendo aqui tem um motivo. Gente, desse encontro que eu tive com os dirigentes do Grêmio, eu saí com a convicção de que o Luiz Castro, ele não corre nenhum risco de ser demitido.
que o Grêmio está convicto de que ele é o treinador. Alguém vai saltar do outro lado e vai dizer, sim, tem a cláusula de rescisão. É verdade, tem uma cláusula de rescisão que é um caminhão de dinheiro. E o Grêmio, nessa pindaíba danada, certamente pensa nisso também. Mas, da maneira como foi colocada a coisa, da maneira como o argumento foi sendo construído, tá? O Luiz Castro ele é visto como muito importante dentro desse projeto. Que o Grêmio, os dirigentes do Grêmio, colocam como diminuir a folha, procurar jogadores mais baratos e usar a base. Então, o resumo do futebol do Grêmio é investimentos menores, salários menores e mais jovens no time. E o Grêmio se defende das contratações que fez no início do ano, dizendo que elas serviram para dar suporte ao time nesse processo. Uma informação sobre 2027, tá? Eu falei com uma fonte do Grêmio que me disse, olha, se o Grêmio precisar fazer um investimento alto agora, nessa janela, ele até pode fazer, mas seria no máximo um grande investimento. E olhe lá. E esse investimento teria que vir num cenário em que o clube que está vendendo para o Grêmio aceitasse receber grande parte desse valor em 2027. Ou seja, o Grêmio contrataria agora, ou no final do ano, e empurraria o pagamento para 2027, onde o Grêmio imagina que vai ter contas melhores. Tá? De resto, é uma política de futebol com investimento baixíssimo. Eu dividi essa ideia do Grêmio em vídeos anteriores aqui, falando que reposições seriam baratas se elas acontecessem. E isso está se aplicando. E nesse encontro de prestação de contas e de projeção do futuro, o Grêmio está reafirmando tudo isso. Eu quero o teu comentário aqui sobre essa política de futebol do Grêmio e sobre o status que os dirigentes dão para o Luiz Castro, tá? Não te esquece que toda semana aqui no canal tem um vídeo onde eu respondo as tuas perguntas. Então manda perguntas aqui na comunidade do canal para o quadro Jeremias Responde. Se tu chegou agora, pode te inscrever e ativar as notificações. Eu vou fazer um vídeo comentando sobre todas essas informações financeiras que o Grêmio dividiu, da arena, do clube em geral e do futebol, tá? Então te inscreve aí e ativa as notificações para receber a mensagem quando eu colocar esse vídeo no ar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.